O que são modal verbs? Os modal verbs, ou verbos modais em inglês, são verbos auxiliares utilizados para complementar ou mudar o sentido dos verbos principais nas frases. Por esse motivo, também são chamados de modal auxiliares ou auxiliares modais. Eles são muito utilizados pelos falantes da língua inglesa e, portanto, são essenciais para os aprendizes desse idioma. Can. Significados mais comuns: pode, consegue. Usado para expressar permissão, capacidade, habilidade e possibilidade. Exemplo de permissão: Can I go to the toilet? Posso ir ao banheiro? Exemplo de capacidade ou habilidade: He can speak 3 languages fluently. Ele pode ou consegue falar 3 línguas fluentemente. Exemplo de possibilidade: We can go to the movie. Podemos ir ao cinema. Could. Significados mais comuns: poderia, podia, conseguia. Uso. Usado para expressar permissão, habilidade e possibilidade. Exemplo de permissão: Could I talk to the director? Eu poderia falar com o diretor? Exemplo de habilidade: She could already sing when she was 4. Ela já conseguia cantar quando tinha 4 anos. Exemplo de possibilidade: Jane could have been a doctor. Jane poderia ter sido médica. Should. Significado mais comum: deveria. Uso. Usado para expressar conselho, recomendação, sugestão. Exemplo de conselho: You should listen to your mother. Você deveria ouvir sua mãe. Exemplo de recomendação: He should wear a suit to the conference. Ele deveria usar terno na conferência. Exemplo de sugestão: He should tell her he is not going. Ele deveria avisá-la que não vai. Would. Significado mais comum: gostaria. Uso. Usado para expressar um pedido ou desejo. Exemplo de pedido: Would you help me to do my homework? Você poderia me ajudar a fazer meu trabalho de casa? Exemplo de desejo: I would like to have a pizza. Eu gostaria de comer uma pizza. May. Significados mais comuns: pode, poderia. Uso. Usado para expressar pedido, possibilidade, permissão. Exemplo. Exemplo de pedido: Mom, may I go to the party with my friends? Mãe, posso ir à festa com os meus amigos? Exemplo de possibilidade: It may rain tomorrow. Pode chover amanhã. Exemplo de permissão:
May I drink some water? Posso beber água? Might. Significado mais comuns. Pode, poderia. Uso. Usado para expressar possibilidade. It might be sun on the weekend. Deve estar sol no fim de semana. Ought to. Significados mais comuns. Precisa, deveria. Uso. Usado para expressar conselho. Exemplo. You ought to call the police. Você deveria ligar para a polícia. Ou você precisa ligar para a polícia. Must. Significado mais comum. Deve. Uso. É usado para expressar obrigação, proibição ou dedução. Exemplo de obrigação. You must pay your bills. Você deve pagar suas contas. Exemplo de proibição. You must not tell it to anyone. Você não deve contar isso a ninguém. Exemplo de dedução. Laura must be sick. She didn't come to school today. Laura deve estar doente. Ela não veio para a escola hoje. Shall. Significado mais comum. Deve. Uso. Usado para expressar convite, sugestão, ação futura. Em inglês britânico, usado com I e we. Exemplo de convite ou sugestão. Shall we travel to Miami? Vamos viajar para Miami? Exemplo de ação futura. I shall be there at 8. Estarei lá às 8 horas. Will. Significado mais comum. Será. Uso. É usado para expressar ação futura. Exemplo de ação futura. They will get married next year. Eles se casarão no ano que vem. Atenção. Pay attention. Como você observou na tabela anterior, can, may e could podem ser usados em situações parecidas para indicar permissão ou pedido. No entanto, é importante referir que can indica informalidade e may e could indicam formalidade. Exemplos. Can I ask a question? Eu posso fazer uma pergunta? May I ask a question? Eu posso fazer uma pergunta? Could I ask a question? Eu poderia fazer uma pergunta? Outro caso semelhante é o de ought to e should. Ambos podem ser usados para expressar conselhos. Should é o mais utilizado, porém é o menos formal. Ought to é o menos utilizado, porém é o mais formal. Exemplos.
You should tell it to your mother. Você deveria contar isso para sua mãe. You ought to tell it to your boss. Você deveria contar isso para o seu chefe. Important. Os verbos modais diferem dos outros verbos em diversos pontos. Vejamos a seguir as principais características do modal verbs. São utilizados sem o to, diferentemente da maioria dos verbos que, em sua forma original, são escritos com o to. Exemplos: to go, to dance, to study. Os verbos modais são sempre utilizados sem o to. Não existe infinitivo para os verbos modais, nem particípio, nem gerúndio. Exemplos: He may arrive tomorrow. Ele deve chegar amanhã. She would like to travel. Ela gostaria de viajar. Exceção. O verbo modal ought to é o único que é acompanhado pelo to. No entanto, o to vem antes do verbo. Na forma interrogativa, o to é colocado após o sujeito. Então, a formação fica ought, mais sujeito, mais o to, mais o verbo principal, mais o complemento. Já nas frases negativas, o not é colocado entre o verbo modal e o to. Ought not to. No entanto, não é muito comum fazer perguntas com ought to, visto que ele é muito formal. E nesse caso, utiliza-se o should. Exemplos: ought she to go? Ela deveria ir, menos comum. Should she go? Ela deveria ir? Essa é a forma mais comum. Não são flexionados. Apesar de alguns verbos modais indicarem o tempo em que uma ação ocorre, como por exemplo will, que indica futuro, e could, que pode indicar passado, os verbos modais não são flexionados. A mesma forma é utilizado para todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, you e they. Exemplo: She can dance. Ela pode dançar ou ela consegue dançar. They can dance. Eles podem dançar ou eles conseguem dançar.
Nas negativas, usa-se o not depois do verbo modal. Nas frases negativas ou negative forms, acrescenta-se o not, a partícula de negação, após o verbo modal e não após o verbo principal. Exemplos. We could not go to the show. Nós não podemos ir ao show. I should not buy the flower for my mom. Eu não deveria comprar a flor para minha mãe. You would not eat here. Você não comeria aqui. I may not sit here. Eu não devo me sentar aqui. She might not come next year. Ela pode não vir no próximo ano. You must not eat this meal. Você não deve comer esta refeição. I shall not begin this course. Eu não devo começar este curso. Our friends will not be at home. Nossos amigos não estarão em casa. We ought not to call the police. Nós não devemos chamar a polícia. Read, please. Na forma negativa, os verbos modais podem aparecer na forma contraída. Can, cannot, can't. Could, could not, couldn't. Should, should not, shouldn't. Would, would not, wouldn't. May, may not. E o verbo modal may não tem forma contraída. Might, might not, might. Must, must not, mustn't. Shall, shall not, shan't. A expressão shan't caiu em desuso, então é pouquíssimo usado atualmente. Will, will not, won't. Ought to, ought not to, won't. Nas interrogativas, o verbo modal precede o sujeito. Nas frases interrogativas ou interrogative form, é o verbo modal que aparece antes do sujeito e não o verbo principal. Então, analisando a frase, como o modal vem depois do sujeito na afirmativa, significa que na interrogativa há a inversão da posição do verbo modal com o sujeito da oração. Exemplos.
Can I eat hamburgers? Eu posso comer hambúrgueres. Could we go to the show? Nós podemos ir ao show. Should I buy the flower for my mom? Eu deveria comprar a flor para minha mãe. Would you like to eat here? Você gostaria de comer aqui? May I sit here? Posso sentar aqui? Might she come next year? Ela pode vir no ano que vem. Must you eat this meal? Você deve comer essa refeição. Shall I begin this course? Eu devo começar este curso? Will our friend be at home? Nossos amigos estarão em casa? Ought we to call the police? Nós devemos chamar a polícia? Important tips. Dicas importantes sobre os modais. Eles podem ser acompanhados por be. Os verbos modais podem ser acompanhados pelo auxiliar be, frequentemente seguido de gerúndio, ou seja, o verbo principal mais ing, expressando o tempo presente ou futuro. Exemplo: She may be buying clothes now. Ela pode estar comprando roupas agora. He might be arriving late. Ele deve chegar tarde. Eles também podem ser acompanhados por have. Os verbos modais podem ser acompanhados pelo auxiliar have, seguido de particípio, expressando o tempo passado. Exemplo: You could have bought it before. Você poderia ter comprado isso antes. You should have arrived earlier. Você deveria ter chegado mais cedo. Observem que na primeira frase, o verbo no particípio passado é bought, passado particípio de buy. E na segunda frase, o verbo é um verbo regular e ele é particípio passado de arrive. Eles não precisam de auxiliares. Os verbos modais não precisam ser acompanhados por verbos auxiliares em frases negativas e interrogativas, pois eles próprios já são auxiliares. Exemplos: May I drink some water? Posso beber água? I cannot go to the show. Não posso ir ao show. Shall é mais usado em interrogativas. O verbo modal shall é mais usado na forma interrogativa e geralmente na primeira pessoa do singular e do plural, I e we. Exemplos: Shall we finish the game? Nós devemos terminar o jogo. Shall I visit her? Devo visitá-la. Thanks for your attention. See you next class.